Oi pessoal, tudo bom? Hoje na nossa aula de português nós iremos dar continuidade ao estudo dos adjetivos. Dessa vez nós iremos estudar as flexões dos adjetivos. E como já foi dito anteriormente, na aula anterior, os adjetivos eles se flexionam em gênero, número e grau e concordam também com o substantivo a qual ele se refere. Então vamos lá. Gênero do adjetivo. Quanto ao gênero, o adjetivo pode ser uniforme ou biforme. Quando é que o adjetivo é uniforme? Quando ele apresenta uma única forma para os dois gêneros. E aí nós temos o exemplo. Vitor é um aluno inteligente. Laura é uma aluna inteligente. O adjetivo inteligente, ele é um adjetivo uniforme porque ele apresenta uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, ok? Quando o adjetivo apresenta duas formas, uma para o feminino e outra para o masculino, nós dizemos que esse adjetivo é um adjetivo biforme, ok? Por quê? Porque ele apresenta duas formas. Uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. E aí nós temos de novo os dois exemplos. Vitor é um aluno simpático. Simpático está concordando com o substantivo Vitor, que está no masculino. Laura é uma aluna simpática. Já na segunda frase, simpática é um adjetivo que está no feminino, porque está concordando com o substantivo Laura, ok? Sigamos aí. Número do adjetivo. Quanto ao número, o adjetivo pode estar no singular ou no plural, ok? Como é que eu faço a marcação de plural nos adjetivos simples? Bem, os adjetivos simples, eles vão formar o plural de maneira semelhante aos substantivos. Okay? Então, a gente precisa lembrar das regrinhas que regem lá a marcação de plural do substantivo. A máquina era antiga, as máquinas eram antigas. O aluno estava feliz, os alunos estavam felizes, ok? Seguindo lá a mesma regra do substantivo, que diz: substantivos terminados em vogais, acrescenta-se o S. Substantivos terminados em R ou em Z formam o plural com S. A mesma coisa acontece com os adjetivos. O aluno estava feliz, os alunos estavam felizes, ok? Bem simples. Aí a gente vai olhar um pouco mais com atenção para a marcação de plural no substantivo, aliás, no adjetivo composto, porque ele não vai seguir as mesmas regras do substantivo, ele vai ter algumas regras que são particulares do adjetivo. Vamos lá? Adjetivos compostos. Nos adjetivos compostos, a flexão só ocorre no último elemento. Gostava de sapato marrom escuro. Gostava de sapatos marrom escuros. Por quê? Porque os adjetivos em geral formam plural somente no último elemento. Isso quando o adjetivo for composto. Há, porém, 3 regras de adjetivos que não seguem a regra geral, ou seja, 3 tipos de adjetivo, 3 casos de adjetivos que não vão seguir essa regra. E de que regra eu estou falando? Da regra geral que rege os adjetivos, que é justamente essa aqui. Que diz o quê? Que a flexão, ou seja, a gente só vai colocar no plural a última palavra, marrom escuro, marrom escuros, ok? E quais são essas 3 regras? Quais são esses 3 casos especiais de marcação do plural do adjetivo? Vamos lá para a primeira. Os adjetivos compostos que indicam cor, quando a última palavra for substantivo, não sofrem flexão. Usava camisas verde abacate. Vai continuar no singular porque abacate é um
substantivo. Se aqui fosse usavam camisas verde claro, então iria para o plural. Usavam camisas verde claras, ok? Fazendo a concordância. Mas como esse adjetivo aqui, que indica uma cor, verde abacate, é formada por um adjetivo e um substantivo, então ele vai continuar no singular, ele não vai sofrer alteração de plural, ok? Os adjetivos compostos azul marinho e azul celeste também não variam. Comprou 2 ternos azul marinho. Naquela escudeira há 2 carros azul celeste. Os adjetivos que indicam cor, no caso, azul marinho e azul celeste, eles também não vão variar. Por que eles não sofrem alteração? É uma regra. A regra diz que eles são exceção e que eles não vão sofrer alteração, ok? No adjetivo composto surdo-mudo, os 2 elementos vão para o plural. Somente nesse adjetivo surdo-mudo ele vai para o plural e ele vai sofrer alteração também de gênero, tá? Ele vai concordar. Aí a gente tem um exemplo. As meninas surdas mudas. Está no plural, porque o substantivo está no plural, e está no feminino, porque o substantivo está no feminino. Se eu tivesse um substantivo no masculino, então ele ficaria no masculino e iria para o plural fazendo a concordância. Por exemplo, se eu substituir meninas por meninos, ficaria os meninos surdos mudos receberam o prêmio, ok? Então, de novo, só para a gente guardar essas regras. A regra geral aí do adjetivo vai dizer que os adjetivos compostos, a flexão só ocorre no último elemento, exceto nos adjetivos que fazem parte dos 3 casos específicos, que são os adjetivos compostos que indicam cor quando a última cor for substantivo, não sofre flexão, ok? E a segunda regra que diz que os adjetivos compostos azul marinho e azul celeste também não sofrem variação, vão ficar sempre no singular. E por último, o adjetivo composto surdo-mudo, os 2 elementos irão para o plural, então ficará surdo-mudo, surdos mudos ou surdas mudas. Por quê? Porque esse adjetivo aqui, ele sofre alteração, ou seja, ele se flexiona tanto no plural quanto no gênero, ok? Lá. Grau do adjetivo. A gente viu aí a flexão dos números, marcação de singular, e agora a gente vai para o grau do adjetivo. O grau do adjetivo são o grau comparativo e o grau superlativo, ok? Quando é que eu vou identificar o grau comparativo? Quando a qualidade, o adjetivo, aparecer em comparação com a de outros seres. Aí nós temos exemplo. Paulo é mais esperto do que Carlos. Eu tenho 2 seres, Paulo e Carlos, e eu faço uma comparação da qualidade entre eles, que é o adjetivo esperto. Então, eu estou dizendo que quanto ao grau, eu estou medindo aí o grau de esperteza dos 2. E eu concluí que o Paulo é mais esperto do que o Carlos. O grau superlativo é quando essa qualidade expressa, ou seja, o adjetivo, ele é intensificado ou quando eu estou ressaltando a característica de um grupo em detrimento de um grupo maior. Como assim? Quando dentro de um grupo maior eu escolho um elemento para enaltecer, para aumentar, para destacar essa característica. Paulo é espertíssimo, Paulo é muito esperto. Eu tenho 2 formas de intensificar a característica aí, espertíssimo. Então eu digo que é o grau superlativo. Mas eu também poderia ter Paulo é o mais esperto da turma. Ou seja, da turma toda eu estou dizendo que o Paulo
ele é o mais esperto. Então, por isso, eu estou destacando a característica de um ser dentro de um grupo de seres. Quando isso acontece, o grau também é superlativo. E vamos ver quais são as especificações desse grau do adjetivo. O grau do comparativo, ele pode ser de superioridade, de igualdade e de inferioridade. Lembrando que o grau comparativo eu vou sempre marcar quando eu tiver mais de um ser. Vou comparar características entre seres. De superioridade, quando a qualidade comparada aparece em grau maior em um dos elementos de comparação. Simone é mais simpática do que Érica, ok? A qualidade é simpatia. E eu estou dizendo que quanto à simpatia, a Simone ela é mais simpática, ou seja, estou intensificando essa característica. As duas são simpáticas, porém a Sofia é mais... A Sofia não, desculpa, a Simone é mais simpática. De igualdade, quando a qualidade comparada aparece na mesma intensidade. Simone é tão estudiosa quanto Érica, ou seja, as duas são estudiosas, nem para mais nem para menos. Eu estou ali comparando de maneira igualitária, ok? E de inferioridade é quando a qualidade comparada aparece em menor grau. Simone é menos alegre do que Érica. As duas são alegres, mas, são alegres, mas a Simone ela é menos alegre. Então, de superioridade para mais, de igualdade igual e de inferioridade para menos, ok? Vamos lá. Há 4 adjetivos que apresentam formas especiais para o comparativo de superioridade. São eles bom, mal, grande e pequeno. Mal, qual o comparativo de superioridade do substantivo bom? Melhor. Qual a qualidade do comparativo de superioridade do adjetivo mal? Pior, grande, maior e pequeno, menor. São só esses 4 adjetivos aqui que vocês estão vendo aí nessa tabela que tem, esse comparativo de superioridade de forma especial. Nos demais, a gente vai fazer a marcação de grau bem aqui, ó, colocando sempre a palavra mais, tão ou menos antes do adjetivo. Se eu quero marcar o grau de superioridade, então eu vou colocar aí a palavrinha mais. Simone é mais simpática. Simone é menos alegre. Simone é tão estudiosa quanto Érica. Então, nesse caso aqui, quando eu estou fazendo uso do grau comparativo, seja de superioridade, seja de inferioridade ou de igualdade, eu vou usar sempre uma palavrinha extra para formar esse grau. Exceto com esses adjetivos que vocês estão vendo aqui. Mal, qual o comparativo de superioridade? De mal, melhor. De mal não, meu povo, de bom. Qual o comparativo de superioridade? De bom, melhor. De mal, pior. De grande, maior. E de pequeno, menor. Ok? Então, vamos lá. Terminar. O grau superlativo, ele pode ser absoluto e relativo. O que é isso? O grau superlativo é quando eu estou apenas identificando a característica. Quando eu apenas identifico a característica e eu vou intensificar essa característica, eu vou dizer que o grau superlativo é absoluto. Eu não estou comparando ele com ninguém. Eu estou apenas intensificando essa característica. Este vestido é muito feio. Este vestido é feíssimo. Então, nesse caso aí, essa marcação de grau que eu tenho aqui nessas frases, elas são as duas grau superlativo absoluto. Eu não estou comparando. Eu estou apenas intensificando. Já o grau superlativo relativo, essa qualidade que é expressa pelo adjetivo, ela é apresentada em relação a outros elementos. Só que aí eu não vou estar comparando entre dois
elementos, entre dois seres, eu vou estar comparando dentro de um grupo. Você é a mais bonita das meninas dessa sala, ou seja, de todas as meninas dessa sala, você é a mais bonita. Então, eu estou dizendo que a sua característica, ela é maior. Você é a mais bonita, você é a mais esperta, é a mais inteligente. Se eu fosse utilizar o adjetivo bom, eu não poderia dizer você é a mais boa das meninas dessa sala. Você é a melhor das meninas dessa sala. Por isso que ele é relativo, porque eu faço a relação de um grupo, de um elemento dentro de um grupo, ok? Porque se eu tiver dois elementos, você é mais bonita do que ela. Nesse caso aí, eu já não vou ter mais o grau superlativo, e sim o grau comparativo de superioridade, ok? Podemos desdobrar o superlativo em de superioridade ou de inferioridade, porque eu posso destacar uma característica de maneira positiva ou de maneira negativa. Eu posso destacar uma característica para mais ou para menos. Heloísa era a mais elegante da classe, ou seja, de todas as pessoas da classe, a Heloísa se destacava, ela era a mais elegante. Isso aí, nesse exemplo que nós temos aqui na tela, é o superlativo relativo de superioridade. Assim como eu também tenho o superlativo relativo de inferioridade. Sandra era a menos alegre da classe, ok? Todas as pessoas estavam alegres, mas a Sandra era a menos alegre. Por isso é o superlativo relativo de inferioridade, que é para menos, ok? E o superlativo absoluto, que a gente falou anteriormente, que é quando eu apenas destaco a característica de um elemento, ele tem duas maneiras de ser destacado. Eu posso ter aí o superlativo absoluto analítico, que é quando a marcação do grau, eu vou intensificar esse grau aí com o uso de uma outra palavra, geralmente um advérbio de intensidade. Este exercício é muito fácil. Esta atividade é muito fácil, ok? Ela é uma garota muito boa. Nesse caso aí, eu tenho superlativo absoluto analítico. Por quê? Porque eu tenho a marcação de grau por meio de duas palavras. O adjetivo e essa palavra aqui, que é o advérbio, que vai estar intensificando a característica desse elemento aqui, né? No caso do substantivo exercício. Quando o superlativo absoluto ele é feito na própria palavra, apenas com o auxílio de um sufixo, aí eu vou dizer que ele é superlativo absoluto. Este exercício é muito fácil, é analítico. Este exercício é facílimo, aí ele é superlativo absoluto sintético. Por quê? Porque agora eu estou fazendo essa marcação de grau com o uso do sufixo, no caso aqui o sufixo ílimo. E são três sufixos que são responsáveis, né, que nos ajudam a identificar quando o grau está marcado no superlativo absoluto sintético. São os sufixos íssimo, ílimo e érrimo, ok? E para finalizar, né, em português, 4 adjetivos de largo uso, ou seja, as pessoas usam bastante, apresentam também um superlativo absoluto sintético de forma regular. Olha aí, são justamente os adjetivos que a gente viu anteriormente. Tá vendo aqui? Os 4 adjetivos que têm a forma especial de marcar a superioridade, bom, melhor, mal, pior, grande, maior e pequeno, menor, são também os adjetivos que apresentam o superlativo de forma sintética, né? Bom, eu tenho boníssimo, eu coloquei aqui, foi belo. Mas é bom, boníssimo e ótimo, boníssimo. Mal, malíssimo ou péssimo. Grande, grandíssimo, grandéssimo ou máximo. Pequenos, pequeníssimo ou mínimo. Bom,
boníssimo. Deixa eu até corrigir aqui, tá? Bom. Só um minutinho. Bom. Boníssimo. Bom. Pronto. Bom. Boníssimo. E a forma irregular? Ótimo. Mal. Malíssimo. E a forma irregular? Péssimo. Grande, grandíssimo, grandéssimo. E a forma irregular? Máximo. Pequenos, pequeníssimo e mínimo. Ok, pessoal? Bem, por hoje é só e muito obrigada, ok? Tchau pra vocês!